Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1105. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Milionários e Flamengo pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milionários a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Segundo jogo, Belgrano Internacional pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Belgrano a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Terceiro jogo, The Strongest Grêmio pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do The Strongest a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Quarto jogo, Racing e Corinthians pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Racing a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo, Ameliano e Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ameliano a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Sexto jogo, Fiorentina e Atalanta Bergamas pela Copa Itália. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fiorentina a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Atalanta Bergamas nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo, Manchester City e Aston Villa pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo, Paysandu e Remo pela Copa Verde. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Nono jogo, Botafogo e JR Barranquilla pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o JR Barranquilla nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo, Cuiabá e Lanús pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 5 vitórias. Já o Lanús nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo, Bragantino e Coquimbo Unido pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Coquimbo Unido nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo, Sortrimidense e Fortaleza pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sortrimidense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo, São Lourenço e Palmeiras pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Lourenço a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14º jogo, Alianza Lima e Fluminense pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Alianza Lima a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.